dou-lhe 2. Ele diria então, dou-lhe 3, e diria assim, vendida está, por esse preço, pelo preço que alguns dos compradores tinham oferecido. Mas foi naquele momento que um jovem, em seu cavalo, estava passando por ali, e tinha parado para olhar aquela cena tão triste, tão cruel. E ele olhando para aquela mulher, aquela moça, cabisbaixa, como escrava sendo vendida, ele não suportou aquilo e se compadeceu por ela. Ouvinte, isso mexe em nossos corações. Quando Deus olhou do céu para a terra e viu todos nós, pecadores, perdidos, vendidos pelo pecado, condenados, Satanás olhando para nós com olhar de malícia, com olhar de imundícia, querendo o nosso mal, e nós como simples escravos, miseráveis pecadores, condenados à escravidão, condenados à morte. Oh, Jesus se compadeceu de nós, e Ele desejou pagar o preço mais alto, e o preço mais alto foi a morte de cruz. Aleluias, isso comove os nossos corações. E aquele moço levantou a voz e disse, dobrou o preço, jogou o preço acima, dobrou o preço da oferta maior que tinha sido apresentada até então. E aqueles homens olharam para ver quem era o homem corajoso, quem era o tal que tinha a ousadia de oferecer um preço tão alto por uma simples escrava. Foi quando eles viram aquele jovem que estava em seu cavalo. E então, naquele momento, o leiloeiro, um tanto perturbado, sem saber se era verdade ou era brincadeira, mas logo percebeu que era uma realidade, que o jovem estava oferecendo todo aquele dinheiro por aquela miserável, aquela escrava. E o leiloeiro então vendeu, passou os documentos dela para o jovem, e o jovem escreveu um papel, um documento, entregou para ela e disse, moça, eu não te comprei para ser minha escrava, mas eu comprei a tua liberdade. Eu não comprei você para ser minha escrava, mas eu comprei a tua liberdade. Pode ir embora. Vai, seja feliz, seja de hoje em diante uma mulher livre, encontre um esposo, case-se e seja feliz. E aquele jovem pegou seu cavalo e saiu. E enquanto ele caminhava, ele escutou um barulho, passos que vinha atrás de si. Alguém que vinha ofegante, correndo atrás de seu cavalo, e ele virou para olhar, era aquela moça, aquela jovem que ele tinha dado a liberdade. E ele parou e disse, moça, quem sabe você não me compreendeu? Eu disse, eu não te comprei para ser minha escrava, mas eu comprei a tua liberdade. Você é uma mulher livre, não precisa me seguir, vá em paz, seja livre. E ela disse, meu Senhor, eu entendi muito bem. Eu sei que você comprou a minha liberdade, mas em gratidão por isso que você fez por mim, por essa obra tão grande, eu quero te servir não como uma escrava, mas eu quero te servir em gratidão. Eu quero servi-lo todos os dias da minha vida. Eu quero lavar os pés dos teus servos em gratidão pelo bem que tu fizeste por mim. Oh, meu ouvinte, é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você que me ouve nesta hora. Ele não quer que você siga Ele como escravo, como uma obrigação, mas que você o sirva em gratidão pelo bem que Ele fez por nós. Porque todo homem, ele é salvo, todos os pecados foram perdoados. Se alguém vai para o inferno, ele vai perdoado, porque na cruz Jesus pagou o preço, a redenção, e pagou o pecado de todos. Ele disse, tudo está consumado. Se alguém vai para o inferno, vai por não aceitar o perdão.
Por isso eu digo, se você aceitar o sacrifício de Jesus, você é um homem livre. Você é uma mulher livre do peso da sua consciência. Você poderá ser livre, mas a prova de alguém que tem aceitado esse sacrifício é a mesma prova, é o mesmo que aquela moça fez. Eu te servirei em gratidão por tudo que você fez por mim. Alguém pode dizer, eu aceitei a morte de Jesus, e viver alheio às Escrituras, viver pecando, viver errando, viver no mundo, viver sobre ensinamentos de homem, negando a palavra pura de Deus. Como? Não, isso não é prova de ter aceitado a morte de Jesus, não. Se você aceita por revelação, a tua vida será diferente. Os frutos serão diferentes. Você o servirá em gratidão. Então veja, ouvinte, que a escritura que nós lemos, rei Saul, ele foi chamado para destruir os amalequitas, porque aqueles amalequitas tinham feito mal contra o povo de Deus. E como eu dizia, todo aquele que faz o erro colherá, pagará pelo mal que praticou. Mas se ele se arrepende, a Bíblia diz, se o ímpio esquecer de sua impiedade, eu também esquecerei de todo o mal que ele fez. Mas se o justo deixar também a sua justiça, eu esquecerei de toda a justiça que ele praticou. Então veja, e Samuel, o profeta de Deus, falou, Deus te manda que você vá fazer vingança e destrua todos eles, desde as crianças até os velhos, desde os homens até as mulheres, desde os animais, tudo seja destruído. E Saul foi. Enquanto ele destruía, o povo disse, Saul, veja essa ovelha que linda, veja este boi que gordo, vamos deixar esses animais mais gordos para oferecer a Deus em sacrifício. Não vamos sacrificar, não, ou seja, não vamos matar essas ovelhas gordas, vamos oferecer ao Senhor. E quando Saul voltou da batalha, Deus disse para Samuel, diga para ele que eu o tenho rejeitado para não ser mais rei sobre o meu povo. Diga para ele que eu tenho escolhido um outro rei no lugar dele. E Samuel se entristeceu. Samuel ficou com dó, porque Deus estava rejeitando aquele homem para não reinar mais sobre o povo de Deus. E quando Samuel se encontrou com o rei Saul, a Bíblia diz, e madrugou Samuel para encontrar-se. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel dizendo, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vacas que ouço? E disse Saul, de Amaleque a trouxe, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel?
E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo as ovelhas e vacas, e melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiro. Então, ouvinte, veja: obedecer é melhor do que sacrificar. Quem sabe alguém diz: mas eu tenho ido na igreja, eu tenho dado ofertas, eu tenho dado esmolas, eu tenho feito bem para esse, para aquele outro e para aquela outra. Não importa o quanto bem você tenha feito, obedecer é melhor. Não adianta alguém dizer: oh, mas eu vou na igreja, eu faço bem para as pessoas, eu faço sacrifícios, eu ando de joelhos, eu vou nas romarias, eu faço penitências. Se você não tem obedecido a palavra de Deus, Deus te rejeitará, assim como rejeitou a Saul. Por mais que os pensamentos, por mais que os planos de Saul eram os planos bonitos, ele disse: eu deixarei essas ovelhas gordas, esse gado gordo, para oferecer ao Senhor. Não era um mau plano, mas Deus tinha mandado que ele matasse tudo. Ouvinte, que isso possa causar temor em seu coração, quando você tem deixado partes das Escrituras, quando você tem dito: mas eu não vou me batizar em nome do Senhor Jesus, eu sei que isso é bíblico, mas eu tenho por tanto tempo obedecido a Deus, eu tenho feito essas outras coisas, eu tenho feito aquele sacrifício, eu tenho feito isso, mais aquilo outro. Não importa o quanto você tenha feito, obedecer é melhor do que sacrificar. Por isso, meu ouvinte, não deixe você a palavra de Deus, obedeça a ela 100%. Se você tem aceitado o sacrifício de Cristo em sua vida, por revelação, você obedecerá a Deus. Não como escravo, não como algo assim forçado, mas isso fluirá dentro de você, fluirá como algo que vai fluir naturalmente. Certa vez o profeta de Deus chegou em uma certa fonte de água, uma água muito cristalina, muito saudável, muito fresca, e toda vez que ela estava sempre borbulhando, por mais que houvesse seca, por mais que o sol estivesse rachando, mas ao redor dela havia plantações, havia borboletas. E o profeta falou com ela e disse: ó fontezinha, por que você está borbulhando sempre? É porque eu venho tomar água de ti? Ou é porque as borboletas vêm voar aqui? Ou porque os coelhos tomam água de ti? Disse o profeta: se aquela fonte pudesse falar, ela diria: não, irmão Brana, eu não estou borbulhando porque você vem tomar água de mim, nem porque os coelhos vêm, nem porque as borboletas vêm, mas é porque há uma fonte, há algo que me impulsiona e me joga para cima. Ouvinte, é isso. Nós não vamos à igreja, nós não servimos a Deus porque alguém bate nas nossas costas, porque tudo vai bem, porque somos ricos, porque recebemos benefícios naturais. Não, nós servimos a Deus porque há algo dentro de nós que impulsiona para cima.
E se você tiver esse algo dentro de você, você então entenderá que obedecer é melhor do que sacrificar. Obedeça a palavra de Deus, ouvinte. Seja batizado em nome do Senhor Jesus. Deixe o mundo, deixe o pecado. Não fique se atrapalhando, pensando que por causa das boas obras que tem feito, dos sacrifícios que você tem feito, que isso levará ao céu. Oh, eu sofri tanto, eu fui um homem de muito sofrimento, eu paguei os meus pecados. Sofrimento não paga pecado de ninguém. O que paga pecado é o sangue de Jesus. Quando você o aceita em sua vida, por revelação. E isso então, se você o aceitou, isto mostrará que você tem aceitado. Esta fonte jorrará para a vida eterna. Que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo é a minha oração. E que você possa, ouvinte, dar ouvido a isso que você tem ouvido, em nome do Senhor Jesus. Amém. O labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, ó amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo do céu. Hoje tu tens a escolha,
Havia um homem com paralisia, 38 anos que enfermo estava, mergulhar nesta água, ninguém lhe ajudava. Jesus chegou e disse: levanta e vai pra casa. O tanque Betesda, esse lugar também é. Quem entra aqui doente sai curado pela fé. A água é agitada pelo anjo aqui também. Jesus é água santa, cura todos que aqui vem. O tanque Betesda, esse lugar também é. Quem entra aqui doente sai curado pela fé. A água é agitada pelo anjo aqui também. Jesus é água santa, cura todos que aqui vem. Jesus é água santa, cura todos que aqui vem. Jesus é água santa, cura todos que aqui vem.